Olá, queridos irmãos, queridos, graça e paz a todos, que Deus abençoe no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queridos irmãos, eu estou passando, eu tenho uma mensagem em seu coração, você que me acompanha em algum lugar, o que eu te desejo é que o Espírito Santo possa te abençoar com graça, de maneira rica e gloriosa, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queridos, eu tenho aqui uma mensagem em seu coração no livro de 1 Samuel, capítulo 16, versículo de número 1, diz assim: Disse o Senhor a Samuel: Até quando terás pena de Saul, havendo eu rejeitado? Para que não reine sobre Israel. Enche-me um chifre de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé o belemita, porque dentre os seus filhos me provei de um rei. Percebe, queridos irmãos, a Bíblia aqui se refere a Saul, no qual teve todas as chances que você possa imaginar, as oportunidades, porque a vez de Saul havia chegado, porque chega a vez de todo mundo. Todo mundo tem a sua vez de ser honrado. Todo mundo tem a sua vez para aproveitar as oportunidades ou as chances que ao longo da vida nós temos. Por isso que eu queria alguns minutos da sua atenção, porque você percebe aqui um Saul que, embora ele teve todas as oportunidades possivelmente falando, todas as chances que você possa imaginar, mas ele não aproveitou. Ele não se esforçou a aproveitá-la, as oportunidades que ele teve. E como Saul não aproveitou as oportunidades, ou a chance, o privilégio que teve em liderar, Deus chama Samuel e manda Samuel encher um chifre de azeite e descer à casa de Jessé. Porque Deus havia encontrado na casa de Jessé alguém, nada menos que Davi, para estabelecer no lugar de Saul. E aqui você percebe Samuel com pena de Saul. Eu vou lhe dizer, Saul não teve pena nem de si mesmo. Saul não teve pena nem de si próprio, quanto Samuel estava com pena dele. Você deve se perguntar, pastor, o que isso tem a ver comigo? Você deve estar como Samuel. Você deve estar com pena de alguém que na tua frente te abraça. Você deve estar com pena de alguém que na tua frente diz que te ama. Na sua frente, pessoa de dupla personalidade, pessoa fingida, pessoa que finge ser uma coisa, só que por trás é outra. Saul, que até então era o rei, ele fingia amar o povo, o qual Deus havia constituído ele rei sobre este povo. Na frente desse povo ele o amava, mas por detrás Saul condenava. Por detrás Saul crucificava esse povo vivo. Por detrás Saul falava mal desse povo, tirava a responsabilidade de si e jogava no próprio povo. Por detrás a culpa de tudo que estava acontecendo aos olhos de Saul era do povo. Ele nunca assumia a culpa, jogava nos outros. Talvez você está assim. Você está com pena de alguém o qual não tem pena de si mesmo. Talvez você está com pena de alguém que na tua frente finge te amar, mas por detrás fala mal, te crucifica vivo, te julga, te condena, fala de você horrores. Pessoas fingidas, pessoas de dupla personalidade. Saul era exatamente esse tipo de pessoa. Olha aqui no mesmo 1 Samuel, capítulo 15, versículo 21, diz assim: Mas o povo tomou do despojo ovelhas e boi, o melhor do designado, a destruição, seja o que era para Saul ter destruído, ele não destruiu, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Percebe que quando Samuel questionou a Saul, porque ele não havia destruído totalmente tudo aquilo que pertencia a Amaleque, que essa era a ordem que ele havia recebido de Deus, ele pega e joga a responsabilidade no povo, dizendo para Samuel: não, o povo separou o melhor do designado que era para ter sido destruído para oferecer ao teu Deus. Mas não fui eu, foi o povo. Só que o líder ali não era o povo, o líder ali era Saul. Mas você percebe que ele não está tendo autoridade sobre este povo. Você percebe que não é o povo que deve ter autoridade sobre quem lidera, mas quem lidera deve ter autoridade sobre o povo, e Saul não estava tendo. Como Saul não estava tendo, ele estava tirando a responsabilidade de si, jogando no povo. E agora Samuel está com pena de Saul, porque Saul não cumpriu com o seu papel de líder. Porque Saul não teve responsabilidade naquilo que Deus a ele o havia confiado. Saul não liderou à altura do que Deus esperava que ele fosse liderar. E quando Saul não teve responsabilidade naquilo que Deus havia confiado a ele, Deus agora está estabelecendo Davi no lugar de Saul. E Samuel está com pena de Saul, e Deus repreende Samuel dizendo: até quando terás pena de Saul, havendo eu rejeitado? Porque
Esse povo aqui pensava que Saul era uma coisa, só que de fato só Deus sabia quem Saul era. Para os olhos desse povo, Saul era a melhor pessoa do mundo. Aos olhos desse povo, Saul era o líder ideal. Aos olhos desse povo, Saul era como se fosse um semideus para eles. Aliás, se alguém fosse falar mal de Saul para esse povo aqui, acredito eu que se alguém fosse falar mal de Saul, esse povo até mataria apedrejado. Porque esse povo amava Saul. Esse povo fazia qualquer coisa por Saul. Só que esse povo que ama tanto Saul, esse povo que está disposto a morrer por Saul, Saul falava mal deles por detrás. Esse povo que dava vida por Saul, Saul está crucificando esse povo vivo. Esse povo que escolheu Saul como rei, que aceitou Saul como rei, por detrás Saul está condenando esse povo, está crucificando esse povo, está julgando esse povo. Por detrás desse povo, diante de Samuel, Saul está jogando a responsabilidade dele nesse povo, está condenando esse povo, tirando a responsabilidade de si, jogando no povo. E o que esse povo não sabe é que esse Saul que esse povo ama, esse Saul não é o que mostra ser. Esse Saul não é o que parece ser. O que esse povo não sabe é que esse Saul é a pior pessoa do mundo. Mas aos olhos desse povo, esse Saul era a melhor pessoa. Talvez você está assim como esse povo. Você está amando Saul, você faz qualquer coisa por Saul, e Saul por detrás de você está te crucificando, aponta o dedo, te julga, te condena, não é o que mostra ser, não é o que parece ser. Esse Saul por detrás de você está te crucificando vivo, talvez você não está se dando conta. Você está com pena de alguém que não tem pena nem de si mesmo, quanto menos de você. Talvez você está com pena de alguém dizendo, tadinho de Saul, pastor, Saul é gente boa. Você não sabe quem é Saul, você não tem a mínima noção de quem Saul é. Saul aqui fingia na frente do povo ser uma coisa, por detrás era outra. Por isso Deus está estabelecendo outro no lugar de Saul. E Samuel está com pena de Saul, porque Samuel está olhando para a aparência. Samuel está vendo a aparência. Samuel não está conseguindo olhar pelos olhos do Espírito, ver o lado de dentro, porque o lado de dentro só os olhos de Deus vê. Então, como Samuel está olhando para a aparência, aos olhos de Samuel é como se Deus estivesse sendo injusto com Saul. Mas Deus sabia quem Saul era de fato e de verdade. Tanto que aqui, continuando no capítulo 16 de 1 Samuel, versículo de número 6, sucedeu que entrando ele, viu Eliabe e disse consigo, certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu rejeitei, porque o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Percebe que Samuel, ao chegar na casa de Jessé, passa o primeiro filho de Jessé diante de Samuel, e Samuel olha e fala assim, certamente está perante o Senhor o seu ungido. E quando Samuel mais uma vez deixa se enganar pensando que era esse daqui, conforme o versículo 6, o Eliabe, né? Sucedeu que entrando ele viu Eliabe e disse consigo, certamente está perante o Senhor o seu ungido. Quando Samuel olha para Eliabe, vê a aparência, a fisionomia, a altura, a estatura, ele pensa, certamente é esse que Deus escolheu. Quando Samuel se engana com a aparência, o Espírito de Deus sopra no ouvido de Samuel e diz, Samuel, o Senhor não vê como vê o homem. Você está olhando para o lado de fora. Eu vejo para o lado de dentro. Por isso que Samuel estava com pena de Saul. Porque Samuel conseguia ver o lado de fora. Mas o Todo-Poderoso, aquele que te conhece pelo lado de dentro, aquele que esquadrinha os corações e os pensamentos, aquele que conhece o que há no teu coração, aquele que te escolheu para te colocar no lugar de Saul. Eu vou repetir. Deus te escolheu para te colocar no lugar de Saul. Você está com pena de Saul, mas é o lugar de Saul que Deus quer que você ocupe. Você está com pena de Saul, mas Deus te escolheu para te estabelecer no lugar de Saul. Você está com pena de Saul, mas aquele de quem você está com pena é no lugar desse alguém que Deus quer te colocar. Deus está jogando Saul para a lateral, deixando Saul na lateral. Deus quer te colocar no lugar de Saul. Então não tenha pena de Saul. Sabe por quê? Porque a vez chega para todo mundo. O momento de cada um honrar chega para todo mundo. Saul teve a vez dele, não aproveitou. Então aproveita a chance que você está tendo. Saul teve a oportunidade e não aproveitou. Então aproveita a oportunidade que você está tendo. Não tenha pena de quem não tem pena de si próprio. Se Saul não tem pena de si próprio, por que você vai ter pena de Saul se ele não tem pena de si mesmo? A vez dele chegou, ele não aproveitou. Então aproveita essa oportunidade. Deus quer te colocar no lugar desse Saul que você está com pena dele.
A oportunidade Saul teve e não aproveitou, então aproveita a oportunidade que você está tendo. Saul não aproveitou a chance que teve, então aproveita a chance que você está tendo, porque Deus quer te colocar no lugar de Saul, exatamente do Saul que você está com pena dele. Percebe que aqui Samuel olhou para o lado de fora, Deus falou: Samuel, eu não vejo como vê o homem vê a aparência, eu vejo o coração. E aí você conhece muito bem a história, onde passou todos os filhos de Jessé e não era nenhum daqueles. Era aquele que tinha o bom coração, era aquele que tinha o coração puro, o menino de ouro, o menino chamado Davi, que estava lá no mato cuidando das ovelhas. Quando passa todos os filhos de Jessé que estavam em casa, Samuel pergunta: acabou teus filhos? Samuel responde: não, falta um, está lá no mato cuidando das ovelhas. O menino tinha cheiro de ovelha, escolhido de Deus não tem cheiro de vaidade, escolhido de Deus tem cheiro de ovelha. Porque Deus não olha para a aparência, para a vaidade, Deus olha para o coração. Por isso que Ele te escolheu para colocar no lugar de Saul. Porque Deus se agradou do teu coração. Você que está com pena de Saul, é você que Deus escolheu para te colocar no lugar de Saul. Você que está aí tadinho de Saul, é você que Deus escolheu para estabelecer no lugar de Saul. Não tenha pena de quem não tem pena de si mesmo. Ao contrário, aproveite a oportunidade que você está tendo. Isso serve para alguém que está me ouvindo em algum lugar, está com pena de algum Saul da vida. Eu vou dizer, a vez de todo mundo chega, a sua vez está chegando. E assim como chegou a vez de Saul e passou, porque ele não aproveitou, se você não aproveita essa chance, ela pode passar também. Para de ter pena de quem não tem pena de si mesmo. Aproveite a oportunidade que Deus está te dando. Boa reflexão. Deus te abençoe em nome de Jesus.